Olá pessoal, bem-vindos ao canal GE Projetos e Tutoriais. No vídeo de hoje, nós vamos aprender como usar o sensor de movimento SR501. Esse sensor é do tipo infravermelho passivo. Seu princípio de funcionamento baseia-se no sensor piroelétrico que fica aqui dentro. Esse sensor aqui é o sensor piroelétrico. Seu ângulo de detecção é de 110 graus, como está nessa imagem aqui. O sensor piroelétrico ele consegue detectar radiação infravermelha. Todos os objetos e corpos produzem radiação infravermelha, inclusive o corpo humano. Quanto maior a temperatura, maior é a emissão dessas radiações. Um sensor infravermelho ele vai enxergar como nessa imagem aqui. Veja que o homem e o cachorro são enxergados claramente, devido à temperatura dos seus corpos, que é maior que a do ambiente. O que o nosso sensor faz para detectar movimento é detectar as variações de radiação infravermelha. Então, por exemplo, esse homem aqui da nossa imagem, se ele mexer o braço dele para cima, vai haver uma variação da radiação infravermelha, que estava aqui nessa posição e passa para essa posição. E assim que o sensor detectar essa variação, ele vai detectar o movimento. Quando o sensor detecta movimento, a sua saída passa para o estado alto. Esse plástico aqui, que parece apenas uma proteção do sensor, na verdade é uma lente. Se chama lente de Fresnel e serve para focar a radiação infravermelha na direção do sensor, conforme mostra essa imagem. Então, nosso sensor, quando ele recebe a radiação aqui na lente, se ele receber aqui na lateral da lente, a lente vai focar para o centro do sensor aqui, para que ele capte a radiação de várias direções. Esse sensor ele possui 3 pinos. Esse pino aqui, o da esquerda, é o pino GND, que é o pino de alimentação negativa. O pino aqui da direita é o pino VCC, que é o pino de alimentação positiva. A tensão de alimentação que a gente aplica nesses pinos deve ficar entre 5 volts e 20 volts. O pino do meio é o sinal de saída do sensor. A tensão desse pino fica normalmente em 0 volts, porém quando o sensor detecta movimento, essa saída passa a ficar em 3,3 volts. Além dos pinos, esse sensor possui aqui do outro lado 2 potenciômetros de ajuste. Esse potenciômetro aqui do lado esquerdo, ele ajusta o tempo de retardo do sensor. O tempo de retardo é o tempo que a saída do sensor fica acionada depois que o movimento é detectado. Então, girando esse potenciômetro aqui com uma chavinha, a gente consegue variar o tempo de retardo de 2 segundos nessa posição até 200 segundos nessa posição final aqui. Vou voltar para 2 segundos. O outro potenciômetro, esse aqui do lado direito, ele serve para ajustar a distância que o sensor detecta movimento. Essa distância varia de 3 metros nessa posição inicial até 7 metros na posição final, que é essa aqui. Eu vou voltar para a posição inicial de 3 metros. Bom pessoal, agora que a gente já explicou o princípio de funcionamento do nosso sensor, já explicamos a pinagem e os ajustes, a gente vai montar um circuito para acionar essa lâmpada aqui, quando o sensor detectar movimento. Para esse circuito a gente vai utilizar um conector de bateria, bateria de 9 volts, uma mini protoboard,
um relé de estado sólido de 25 amperes. Eu vou utilizar relé de estado sólido, mas você pode utilizar um relé comum para acionar a lâmpada. A própria lâmpada com soquete. Um transistor 2N2222. Um resistor de 1K. E vários fios e jumpers. Para montar nosso circuito, primeiro a gente vai conectar a bateria com o conector aqui dos fios. Na sequência, com o conector de bateria já encaixado, a gente pega o fio preto aqui, que é o GND. Vou conectar nessa primeira linha da protoboard. E o fio vermelho, que é o VCC, vou conectar na segunda linha da protoboard. Agora que a bateria está conectada, nós vamos ligar nosso sensor na alimentação. O sensor, como eu falei, o lado esquerdo é o GND. Eu vou conectar esse jumper preto aqui e vou ligar ele no GND da bateria. O pino direito do sensor é o VCC. Eu vou conectar esse jumper laranja aqui e vou puxar para o VCC da bateria. E vou conectar esse pino marrom aqui, que vai ser nosso sinal do sensor, que a gente vai conectar depois. Agora que a gente já ligou o sensor, nós vamos ligar nosso transistor. Esse transistor ele vai servir como chave para ativar o relé, porque a tensão de saída do sensor não consegue acionar o relé diretamente. Então a gente liga essa tensão do sensor na base do transistor e a base ativa o transistor que ativa o relé. A pinagem desse transistor, a perna da esquerda é o emissor, essa perna aqui do meio é a base e a perna da direita é o coletor. Esquerda e direita enxergando o transistor assim de frente, nessa posição, com as letras dele viradas para cá. Aí a gente tem emissor, base, coletor. Eu vou encaixar ele aqui na protoboard e depois a gente vai fazer as conexões. Aqui na base do transistor, no pino do meio do transistor, a gente vai ligar o resistor de 1K. E a gente vai puxar a outra perna do resistor de 1K para o sinal do sensor. Então, uma perna do resistor está aqui na base do transistor e a outra perna a gente vai conectar o jumper marrom, que é o sinal do sensor. Agora a gente vai ligar esse jumper azul aqui na perna do emissor do transistor para o negativo GND da bateria. E por fim, a gente vai ligar nosso relé de estado sólido. Ele tem aqui os pinos de entrada positivo e negativo. O positivo a gente vai ligar direto no fio positivo da bateria. E o negativo a gente vai ligar na perna do coletor do transistor. Agora eu vou encaixar esse jumper vermelho no terminal de acionamento positivo do relé. Para o fio vermelho positivo da bateria. E esse jumper amarelo aqui eu vou conectar no negativo do relé para
a perna do coletor do transistor. Agora a gente vai conectar os fios da lâmpada no relé. Tem um fio da lâmpada que já fica ligado direto na tomada e tem outro fio que fica desconectado aqui. Então é esses dois fios que ficam desconectados que a gente encaixa aqui no relé. E esse é nosso circuito. A gente vai deixar o esquema aqui, o esquema com ele desenhado. Então, pessoal, agora que nosso circuito está aqui montado, para testar, é só passar a mão aqui para movimentar na frente do sensor e ele vai acionar a lâmpada. Ela fica um pouquinho acionada e desliga. E esse tempo que ela fica ligada, a gente ajusta pelo tempo de retardo que eu expliquei anteriormente no potenciômetro do sensor. Eu vou passar a mão aqui de novo. Ela liga de novo. Eu vou passar minha mão aqui na frente do sensor. Ele aciona. Não precisa nem encostar muito. De um ângulo aqui, de um ângulo até grande, ele já detecta. Agora, pessoal, nós vamos fazer um outro teste com o nosso sensor de presença, só que dessa vez a gente vai utilizar Arduino e vamos colocar ele para acionar um alarme. Então, quando ele detectar o movimento aqui, a gente vai acionar um alarme. Para isso a gente vai utilizar o próprio sensor, um placa Arduino Uno, 4 jumpers, um buzzer passivo e a mini protoboard. Então, eu vou montar o circuito aqui. É um circuito bem simples. Primeiro a gente vai conectar nosso buzzer na mini protoboard. Agora eu vou puxar a alimentação do Arduino para a protoboard. Vou puxar esse jumper preto aqui do pino GND do Arduino para a primeira linha da protoboard. Esse jumper vermelho aqui vou puxar do pino de 5 volts do Arduino para a segunda linha da protoboard. Vou conectar nosso sensor na alimentação, o pino laranja no pino vermelho do Arduino e o pino preto no pino preto negativo do Arduino. E esse fio marrom aqui, que é o sinal, a gente vai conectar no pino 2, que é onde a gente vai configurar na programação para receber o sinal do sensor. O buzzer, eu vou conectar esse jumper azul aqui na perna negativa dele, para o negativo do Arduino, que é o fio preto. E a perna positiva do buzzer, vou ligar nesse fio amarelo aqui para o pino 8, que é o pino que a gente vai configurar na programação para a saída. Agora eu vou conectar aqui o cabo do Arduino e a gente vai para a IDE, onde eu vou explicar o programa do alarme. Bom, pessoal, agora a gente está aqui na IDE do Arduino. Eu vou explicar rapidamente o programa que ativa o alarme através do sensor. Aqui na primeira linha, a gente define que o sinal do sensor será o pino 2. Aí aqui no setup, na função setup, a gente define que o sinal do sensor será uma entrada. E na função loop,
a gente vai ativar o alarme quando esse sinal estiver em estado alto. Então a gente coloca aqui nessa linha que enquanto o sinal do sensor estiver em estado alto, a gente vai tocar o alarme através da função tone. Esse alarme aqui é o mesmo alarme que eu já utilizei em outros vídeos, no vídeo do cofre. A gente utiliza a função tone, vamos alterando a frequência que a gente declara aqui e a gente dá um pequeno atraso em cada frequência. E esse é o alarme. E aqui a gente coloca o no tone para que ele pare de tocar o alarme depois. A função no tone ela desativa o tom do buzzer. Bom pessoal, agora o nosso circuito está montado aqui. Já gravamos o programa. Eu vou encostar o microfone aqui no buzzer para pegar o som do alarme. E eu vou passar minha mão ali na frente do sensor para ele captar o movimento e acionar o alarme.